E olha, agora o meu assunto é com você. Você que tem um pequeno negócio. Nós sabemos que diante da crise econômica que estamos vivendo, a saída para muita gente que ficou desempregada foi o quê? Abrir um negócio. O problema para muita gente agora é mantê-lo. Muitos empreendedores estão ficando no vermelho com frequência e isso pode significar o fim para as pequenas e médias empresas, principalmente se esse comerciante demorar muito para reagir. É exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, o Explica Pra Gente de hoje está tocando e focando nessas pessoas aí dos MEIs, porque cresceu e cresceu muito depois da pandemia, né? As pessoas acabaram, então, buscando ali um espaço ao sol, meu querido professor, e é por isso, então, que os MEIs precisam se cuidar, né? Porque se começam também a negligenciar os seus impostos e crescer ou deixar para lá, acabam também puxando a trava de mão para essa grande oportunidade. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo aqui no Fenômeno, não é? Pois é, por falar em fenômeno, os MEIs nesse país é um fenômeno, né? A gente tem hoje praticamente mais de 90% das empresas desse país como micro e pequeno empreendedor. Então, isso você tem aí o impacto de geração autônoma de emprego, né? A gente está mudando a composição do trabalho, aquele trabalho formal, de carteira assinada, está deixando de existir, não só por conta da crise econômica, mas por mudança estrutural mesmo. As pessoas estão vivendo mais, têm novas demandas, e aí você termina tendo uma profusão de trabalho autônomo e pequenas empresas. Então, você tem um colchão também de apoio para quem perde o emprego. Então, junto a tudo isso, a gente tem aí na micro e pequena empresa, no microempreendedor individual, uma vasta gama de empregos que são gerados pelos próprios empreendedores e que estão aí segurando a onda de muita gente nessa fase de crise hoje, mas que deve continuar daqui para frente. Se Deus quiser. Muito bem, vamos lá. As pessoas querem fazer perguntas sobre essa situação, professor Francisco Rosário, no nosso Explica Pra Gente. A primeira pergunta é da Daniela Almeida, lá do Antares, tá? Ela quer saber o seguinte: quais dicas poderiam ser dadas para quem está começando uma microempresa em meio a esse período que estamos vivendo, professor? Existe uma metodologia, eu até já falei ela aqui, e eu vou retomar ela, que é a primeira coisa que a pessoa quando está começando a pequena empresa, é verificar o que ela sabe fazer de verdade, né? Uma vez ela identificando essa competência dela, que vai ser transferida para a empresa, né? Só que ela tem que saber separar por questões também de caixa, o que é dela, o que é da empresa, quando a empresa começa a funcionar. Então não pode misturar as coisas, mas a competência da pessoa, do fundador, ele vai se transferir para a empresa. A primeira coisa é saber essa competência. A segunda coisa é entender quem é que pode dar ajuda inicialmente a essa empresa, tanto como cliente, como conselheiro, por exemplo, apoio de divulgação, né? Um amigo que tem uma rede social com muita gente que pode divulgar. Então, quem é a minha rede de apoio? Certo? Então, o que eu sei fazer, a minha rede de apoio, e para ter mais clientes um pouco mais rápido, é saber se aquela empresa resolve o problema, aquilo que você está oferecendo, resolve o problema do seu bairro, da sua comunidade, resolve problemas mais próximos de você. Então, essas são as 3 primeiras dicas para quem está começando o negócio. Perfeito, excelente. Essas dicas aí são os 3 pilares para você poder ter aí sucesso, com certeza, no seu empreendimento, né? Muito bem. Vamos lá, a segunda pergunta. Quem faz a pergunta para você, professor, é o Augusto Silva, do bairro do Poço. Ele fala o seguinte: em casos de dívidas, existe alguma alternativa para regularizar esses pagamentos? Acho que essa é uma das grandes perguntas que acabaram chegando para a gente, professor.
É verdade. A primeira coisa, quando você está começando a perceber que está endividado como empresário, é ter um relatório, uma lista, né? Uma lista, você mesmo, se não tiver nada no computador, faça na mão a quem você deve. Né? A primeira coisa é ter essa organização, é saber exatamente a quem deve. O segundo é verificar o que é mais urgente e tentar negociar diretamente com o credor, certo? Não tome dinheiro emprestado no primeiro momento. Tente negociar, reduza a taxa de juros, alongue o perfil da dívida, ou seja, divida em mais tempo, mais meses, de modo que o credor receba o que você deve e você fique mais tranquilo e não faça novas dívidas para pagar dívidas antigas. Geralmente as pessoas têm o costume de pegar mais dinheiro emprestado e ao invés de negociar com os credores, né? Outra questão importante é que quando não tem jeito e você precisa captar recurso, crédito, procure o mais barato. Evite cartão de crédito, cheque especial, pessoal. Né? Por exemplo, o Sebrae hoje tem o Pronamp, que é um programa de amparo agora nesse momento de pandemia. O Pronamp, que é um programa de amparo às pequenas empresas, né? E ela trabalha junto com a Caixa Econômica, com juros reduzidos, né? A própria Caixa tem vários programas com juros reduzidos, o Banco do Brasil também, os bancos estatais têm juros mais baixos, geralmente, mas às vezes os bancos privados, por conta da concorrência, conseguem negociar também um juro melhor. E até se você já for cliente do banco privado, por questão de reciprocidade, o banco pode negociar uma taxa mais baixa. Ou seja, pegar dinheiro emprestado é a última coisa, mas se for o jeito, vá para a taxa mais barata. Mas tenha o controle e a gestão da sua dívida. Perfeito, professor. Dicas fantásticas agora para você seguir. E se você ficou com dúvidas e quer mais detalhes, é só seguir o professor Francisco Rosário no Sururu, @Sururu Talks. Tá lá, ele tá prontinho. Tem vários vídeos, várias informações importantes para você lá na página dele aqui, ó. Tá aqui, @Sururu Talks, para você falar com ele. Ele é muito solícito e você vai aprender muita coisa legal lá também. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas dicas aí. Tenho certeza que tem Obrigado. Tem trazido muita informação importante para quem quer começar ou quem já está no negócio. Importante. Boa tarde, saúde e sucesso. Até a próxima. Para todos nós. Até mais.